Então vamos ver agora o comando update, tá? Também é um comando bem simples. Vamos supor que a gente tenha feito aqui a nossa inserção e a gente quer setar aqui uma informação de que esse cliente ele tem desconto, né? Então vamos até criar uma colunazinha aqui, classificação do cliente, e aqui ele teria um char de 3. E aí para esses novos clientes que a gente inseriu, a gente quer fazer uma atualização da informação dele aqui e dizer que eles são funcionários, né? Então a gente vai lá, update, customers. Eu já gosto de colocar o where aqui, ó, quando eu estou fazendo update ou delete, para não correr o risco da gente esquecer o where e depois atualizar todo mundo. Set classification igual a, ó, ele deu uma palavra reservada, employee, uma coisa assim, se ele está lá na tabela de funcionários, né? Então como é que a gente faz? A gente pega o padrãozinho que a gente usou para criar o ID aqui, ó, where customer ID in select, nosso padrãozinho from a tabela de employees, né? Então, se fizesse select separadinho aqui, ó, ele gerou esses IDs que foram o que a gente inseriu lá na tabela de cliente. Agora a gente vai procurar, vamos antes do update fazer um select. É importante isso também, pessoal, para a gente ter segurança do que vai ser alterado. Antes da gente fazer o update, a gente faz o select desse update para ver as linhas que ele vai trazer para alterar. São exatamente os 10 que a gente inseriu. Se o select, você validou o select legal, pode rodar o update sem medo. Então, os nossos clientes que vieram da tabela de employees, ele tem uma classificação diferente aqui dos outros. Tá? A gente pode fazer agora um select from customers where classification igual a imp. Então todos aqui. Tá joia? Então essa é a maneira mais simples, né? A gente está passando o valor aqui de uma forma explícita, né? O que complicou um pouquinho mais foi esse where aqui, mas né? Em alguns casos você não vai precisar fazer aí uma subconsulta, né? Por exemplo, você está aqui, todas as pessoas que são de uma determinada região de um país, eu vou setar uma classificação aqui, ó. Por exemplo, todos que forem de London, eu vou setar uma classificação específica. Então, update, nome da tabela, né? Customers, tá logo nosso L, para não esquecer. City igual a London. Vamos colocar o país também, ninguém sabe se tem uma London em outro país, né? E a gente tem sempre que garantir o máximo de consistência aqui no que a gente está fazendo. And, vírgula. Eu estou pensando lá na frente, no set. Set classification igual a LDN.
Ele está com um hintzinho porque a gente criou o campo e ele ainda não atualizou lá no cache dele. Deixa eu dar um refresh cache aqui, ele já vai atualizar. Asterisco from customers web classification. Não seria interessante a gente ter criado esse campo com palavra reservada, não. Eu pessoalmente não gosto, né? Depois que eu vi aqui que ele está marcando como reservada, né? A gente poderia ter dado um outro nomezinho. Ó, todos os carinhas lá de London, eles estão com esse flagzinho agora na classificação. Um update bem simples aqui. Tá joia? Vamos lá para a nossa segunda possibilidade, então, de fazer update, que é de forma análoga aí, ó, a gente viu essa forma. Ó, se eu quisesse alterar mais um campo, né, mais de um campo, então, por exemplo, vamos setar a região aqui, né, classificação igual LDN e region igual a where city igual a London e país igual a UK. Beleza? Aqui ele já seta mais de um campo, quantos eu quiser de uma vez só. Uma outra maneira que a gente tem de fazer o nosso update, da mesma forma que lá no insert eu poderia ter pego esses dados de uma tabela, em vez de estar colocando manualmente, aqui no update também eu posso pegar esse valor de alguma tabela, tá? Que o valor que a gente vai atualizar, ele pode ser proveniente já do nosso banco de dados, né? E aí como é que a gente faria isso? Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, ó, e a gente quer garantir que os nossos clientes aqui que vieram da tabela de funcionário, eles estejam sempre com o nome atualizado, né? Se mudar o nome lá na tabela de funcionários, ele vai lá na tabela de cliente e atualize, né? Então esses caras aqui que a gente trouxe, ó. Então, Nancy, o Robert, o Nando. Vamos mudar o nome de um aqui na tabela de funcionários, né? Select asterisco from employees, né? First name igual a Nando. Você pode até fazer uma consulta assim provisória para você pegar o ID, né? Mas o interessante é sempre filtrar pelo ID quando você for fazer um update. Então, Employee ID, consegui o Employee ID que eu quero. Já garanti que esse é o registro que eu vou alterar, então eu posso fazer um update em cima desse select. Set first name igual Fernando. Beleza? Então agora está desatualizado lá a tabela de clientes em relação à nossa tabela de funcionários aqui. E aí como é que a gente faria então para fazer esse update dinâmico, né? Primeira coisa, a gente precisa relacionar essas duas tabelas. Então vamos fazer um select mesmo, relacionando a tabela de clientes, customers C, a gente aprendeu o join, né, com a tabela de employees. On aí a gente vai precisar, como elas não têm um campo que relacione elas de imediato, né, uma foreign key, algo assim, a gente vai ter que usar aquele customer ID que a gente formou, né? Então lá na tabela de empregado eu consigo formar um customer ID aqui, ó. Vamos colocar o eles dela e comparar com o customer ID de fato lá da tabela de cliente. Pronto, aqui já é o suficiente. Vou colocar um asterisco aqui só provisório para a gente conseguir relacionar as duas tabelas e retornar os 10
registros que a gente inseriu. Então, a partir disso aqui, eu consigo fazer um update, tá? Só que como agora é a partir de uma consulta, eu não vou colocar mais o nome da tabela. Eu vou colocar o alias da tabela aqui, que eu estou alterando. Então, eu estou alterando aqui a tabela. Eu vou alterar a tabela de cliente de acordo com a tabela de funcionário. Então, eu vou fazer o update na C7 c.contactName igual aí, ó, ele tem que pegar de novo lá na tabela de employee o primeiro e o último nome. Então, vamos conferir o antes e depois aqui. From customers, where customer ID, a gente já sabe que eu sou o Mar10. Agora a gente vai fazer, ó, tá aqui Nando Marchetti, vamos fazer a nosso update. Como eu não fui específico aqui para alterar só os que estão diferentes, né? A gente poderia ter feito algo assim. Where, né? Seja diferente. Aí ele ia atualizar só um, agora mais nenhum, né? Porque eu já fui atualizado. Mas poderia ter sido feito também. E agora a gente vê lá, ó, meu nome foi atualizado conforme, né, na tabela de cliente, conforme a tabela de colaboradores, tá certo? Então, essa é outra maneira que a gente tem de usar o update, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver a sintaxe completa, vão lá na documentação da Microsoft, tem outras opções lá, mas confesso para vocês que essas duas formas aqui eu utilizo e, se não me falha a memória, serviu para todos os casos que eu já quis fazer update na minha vida. Tá certo? Então vamos para o nosso próximo comandinho DML.